casa para não envergonhar o nome de Deus. Então eu não consegui dar o dízimo esse mês. Num outro mês você paga esse mais o outro. Você paga. No mês seguinte eu não consegui também. Bom, aí alguma coisa está errada na sua administração. Ok, mas eu consegui. Você tem que rever a sua... mas eu não consegui. Então, mas eu estou falando de acordo com o que está escrito no texto. Porque aí nós estamos abrindo um precedente para ilações. O que está escrito? Mas veja bem, nós temos que fazer um paralelo entre o que está escrito e a vida real. Isso, então, mas se a pessoa... As pessoas, elas passam por dificuldade. Deve ter gente aqui que está nos ouvindo hoje que está há um ano sem contribuir. Ela está um ano sem ganhar, como que ela vai contribuir? Então, justamente, ela não pode contribuir. Ou ela está ganhando, mas ela está usando o recurso para uma necessidade, pastor Lucas. Pois é, eu temo muito essas racionalizações, porque esse exercício de ligar, por exemplo, a questão motivação, eu acho que é uma via de mão dupla. Do mesmo modo que Deus não aceita um dízimo que é dado como uma troca, em busca de alguma coisa, eu entendo também que não é só uma questão de motivação, é uma questão de ato, como eu tenho dito. A vontade de Deus está expressa na Escritura. Neste caso, por inferência. Os símbolos confessionais protestantes, de uma maneira geral, nos deixam claro, a conclusão dos teólogos do passado, é que existem doutrinas que são claras, existem doutrinas que são formuladas por inferência. E, de fato, nós acreditamos em várias doutrinas que nós inferimos a partir das verdades bíblicas. E a partir das verdades bíblicas, eu tomo conhecimento de que dízimo é a vontade de Deus. Se eu me omito em atender à vontade de Deus, nesse ato em si, independente de motivação, o ato é pecado. O ato é pecado. Se eu estou me omitindo. Só que a Bíblia diz o contrário, porque eu concordo com o senhor, que até parece que eu sou contra o que o senhor está falando, que não é a vontade de Deus, que o dízimo não é bíblico. Eu acredito em tudo isso. Mas o senhor acabou de se contradizer, porque quando o senhor diz, por exemplo, que a pessoa que entrega o dízimo, que não é por amor, Deus não aceita, no caso dos fariseus, não foi porventura a motivação? A motivação daquele fariseu a entregar o dízimo qual que era? Se aparecer... Olha só, veja como o senhor se contradisse agora. Porque se o fariseu entregou o dízimo e a motivação do coração não foi amor, foi para se aparecer, para que ele se colocasse como melhor, ele não está com a motivação errada? Sim. Então é motivação também, é pecado, do mesmo jeito. A questão o que há discordância entre nós aqui é que a partir da definição de pecado na Bíblia, que envolve ato de ocorrência, o ato em si é pecado, é transgressão. Se você pega o texto de João... Então eu posso ter a motivação errada, o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. Ok, mas então eu posso ter a motivação errada, mas se eu praticar o ato e der o dízimo, eu não vou aceitar. Por isso eu disse há pouco aqui que é uma via de mão dupla. Eu não desconsidero a motivação, mas eu não posso, a favor da motivação, desconsiderar o ato. Eu não posso julgar apenas as motivações. Mas não é uma questão só de avareza, é uma questão de omissão, é uma questão de obstinação, é uma questão de desobediência a uma vontade de Deus que está revelada. E eu temo muito essa questão das racionalizações do pecado. Quando Eva tomou do fruto, era porque foi dito ali que ela seria semelhante a Deus. Quer dizer, eu tomei para isso, né? Aí, quer dizer, eu roubei porque eu preciso do dinheiro mais do que o dono do dinheiro. Quer dizer, eu não dou dízimo porque isso ou porque aquilo, e isso é muito complexo. Agora, interessante é que eu não estou racionalizando. A vontade de Deus está na Bíblia. Eu sei, pastor. É que o reverendo, ele cria a falácia do espantalho. Ninguém disse isso que o senhor está falando. Quer dizer, o senhor está jogando uma conversa... O ouvinte está ouvindo a todo momento. Não, digo assim, para mim... Não, mas é que não é o ouvinte que está debatendo, sou eu. Certo. Então o senhor tem que o senhor tem que reconsiderar o que eu digo. Então o senhor cria um argumento que não existe, que aqui até agora eu não disse isso. Eu sou a favor do dízimo, eu creio que é a vontade de Deus, não estou racionalizando, e inclusive estou fundamentado no texto bíblico em que se a pessoa deixasse de contribuir, ela não estaria em pecado em deixar de contribuir aquele ano, porque no próximo ano ela teria que contribuir com 20%. Então é o que está escrito. Então eu não estou racionalizando. E a motivação, o senhor acabou de concordar, porque se o fariseu foi para diante de Deus com o seu dízimo, com a sua oferta, e a motivação foi errada, ele estava errado, o senhor acabou de dizer. Então o senhor concorda comigo. Eu penso, reverendo, que o senhor quer criar um clima de discordância onde não há discordância. O senhor também acaba concordando, e eu não disse, por exemplo, que é só a motivação. É só a motivação, porque o dízimo ele não é seu. Você é um administrador, você é apenas um mordomo. Você está administrando aquilo que é de Deus e aquilo que não é seu. Então, fundamentado naquilo que preconiza o Antigo Testamento, você deixou de entregar naquele ano, só que vai ficar como empréstimo agora para você esse capital. Mas eu volto... Agora, se você vai fazer outras coisas mas eu volto no meu ponto principal, e talvez aí quem está racionalizando sou eu, que é o fato de você ter lá uma pessoa que não tem condições, e ela não está dando porque ela não tem condições de dar. Ela recebe lá os seus R$1.000 por mês
e ela não tem condições. Vou dar um exemplo aqui, tem uma irmã mandando uma mensagem aqui, ó, Lúcia Cipriano, já fiquei sem ceia, já fiquei de banco porque não dava o dízimo. Porém, estava desempregada, passando por um perrengue que só Deus. Pelo amor de Deus. Então tá aí, a irmã, ela não conseguia dar. Ela tá em pecado? Como é que ela vai trazer o dízimo se ela não tem renda? O dízimo é baseado, quer dizer, a 10ª parte daquilo que você recebe. Se você não está recebendo nada, como é que você vai trazer? Você vai trazer 10% de nada. Quanto que é 10% de nada? Exato, mas aí você tem um outro ponto. Você tem um camarada que ele é abastado, ele tem condições. Ok. Só que esse ele também não dá. E se você for perguntar, ele fala, não, é porque eu estou numa fase de investimento agora, comprei uma empresa, vendi mas não sei o que, fiz uma outra coisa. Então, ou seja, ele não está dando talvez aí por maldade, mas ele fala, não, é que neste momento eu acabei comprando uma empresa, tem que pagar, então ele foi lá, ele ganha lá seus, vou até chutar o balde alto aqui, 50 mil reais por mês. O dízimo dele seria aí seus 5 mil reais. Só que ele fala, não, mas aí eu comprei uma livraria agora, lá comprei a livraria do pastor Elias, e eu estou pagando parcelado, e a parcela pela livraria dele lá é 50 mil por mês, então agora eu não tenho mais condições. Pô, peraí, ele está será errado. Que ele não poderia ter feito um investimento menor e deixando para Deus aquilo que é de Deus? Aí ele está errado. Aí eu concordo que ele está errado. Se as escrituras são claras no que tange o que é a vontade de Deus em relação à mordomia das nossas finanças, a escritura é clara. Quer dizer, então ele está desconsiderando as orientações. Bom, deixa eu ler aqui a opinião dos nossos ouvintes que estão mandando pelo 933397799. Hoje, novamente, batemos recorde aqui de pessoas mandando mensagens. E também pelo Instagram e pelo Facebook Teológica Vida. Cristina Jaqueline, a paz do Senhor Jesus Cristo, pastores. Acredito que o dízimo é uma questão de fé, consciência de que a obra precisa, mas acho que não perde a salvação. Então ela já volta aqui na salvação. Perde a salvação? Não perde a salvação? Porque se a pessoa está pecando, ela está errando o alvo. Se ela está errando o alvo, Jesus voltou, ela está em pecado, ela vai para o céu? É uma questão aqui para os nossos debatedores nos ajudarem. Paulo Henrique, o dízimo não é obrigatório, mas quem ama a obra de Deus e ouve a palavra, obedece ao que Deus deixou nas Escrituras. Então, obedece e sempre ele abrirá as janelas dos céus e derramará bênção sem medida. Da mesma forma, aí é pergunta minha, da mesma forma então que se você der o dízimo, Deus abre as janelas dos céus. Se você não der, vem o devorador? É uma pergunta para responder com relação ao dízimo. Alex Wagner pelo Facebook, ao não devolver o dízimo do Senhor, o indivíduo está em pecado de omissão. A Bíblia nos mostra vários textos que nos orientam sobre dizimar e ofertar. Exemplo, ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que lhe retém, mais do que é justo, é para a sua perda. Provérbios 11, 24. Vemos nesse versículo o ato de generosidade, oferta, e o que é justo, dízimo. O dízimo é contemporâneo e antes da lei, na lei e na graça. Temos também aqui o Edson Enedino, que diz, se é para devolver 10%, então é pouco. Onde na Bíblia está que tem que devolver? Não tenho essa matemática da devolução 10%. Explica isso aí. Então vamos lá. Os nossos debatedores expliquem aos nossos ouvintes aí. Tem que devolver 10%? A Bíblia fala em devolução ou ela fala em pagar os 10%? É devolução porque o dízimo não é seu. A gente tem que partir da perspectiva de que todos nós no reino de Deus somos apenas mordomos. O que é um mordomo? O mordomo é um administrador. A vida não é sua, o tempo não é seu, os bens não são seus e os talentos não são seus. Então, se você for incumbido na administração deste capital, o que você está fazendo é devolver. 90% Deus entregou para você e 10% é dele. Ainda que tudo é dele, por ele e para ele. Olha, o Clebson aqui manda uma aqui em caixa alta. O dízimo é o imposto federal na lei de Moisés. Isso as igrejas evangélicas não ensinam. Mas se eu levar em conta que na graça eu dou oferta generosa, por que não ser generoso e contribuir com a obra de Deus, no mínimo, em 10%? Colocação muito bem feita boa. Aqui pelo Clebson. Pastor Jamierson Oliveira, conhece não? Conheço. Pastor Jamierson Oliveira aqui, você vê que a audiência hoje está qualificada. Verdade. O dízimo é obrigatório moralmente, não é obrigatório legalmente. Eu acho que essa colocação do pastor Jamierson, ela é cirúrgica. Por que eu digo que ela é cirúrgica? E eu vou até ampliar o debate aqui, a gente não tem tempo para isso. Pastor, já posso lhe dar então seus 2 minutos de Pode me dar das suas considerações finais. E esses 2 minutos vai ser que meio tirar um pino de granada, viu pastor Cláudio? Por quê? Porque eu vou jogar uma granada aqui agora, que é uma questão que é a seguinte. Se nós fizéssemos uma pesquisa, pastor Cláudio, eu acredito que 95% a 98% das denominações evangélicas brasileiras tem no seu regimento, tem no seu estatuto que os irmãos devem ser dizimistas.
Aí aquela questão, você fala, não, mas peraí, é bíblico, porque a gente tem que preocupar com a Bíblia, não é o que a denominação diz, entre aspas. Por quê? Porque nenhuma denominação, nenhuma igreja que você participar, você vai fechar em todos os pontos doutrinários. Eu subscrevo confissões relacionadas à minha denominação. A minha denominação subscreve os símbolos produzidos pelos teólogos de Westminster no século XVII. Existem pontos doutrinários que eu posso até ter uma divergência. No entanto, existe um estatuto, existe uma constituição da igreja. E se a denominação entende que o dízimo e a prática do dízimo é legítima, e quando você se torna membro, você assume um compromisso, nós estamos saindo do âmbito da Escritura e você está assumindo um compromisso moral. Você está assumindo um compromisso ético. E você pode dizer, não, mas a Bíblia não é clara. Peraí, mas se você faz parte de uma comunidade cristã, você fez um voto, você assumiu um compromisso, e se você não cumpre, se você descumpre esse compromisso, você, como se diz lá no Nordeste, seja homem, rapaz. Seja homem. Então a gente já entra numa questão que ultrapassa a compreensão da vontade de Deus, mas está relacionada à comunidade cristã que você faz parte. E uma vez que você assume um compromisso com essa comunidade cristã, seja homem, né? Ou seja homem, e honre esse compromisso, esse voto que você fez. Então, eu entendo que existe também esse aspecto moral que o pastor Jamiers colocou. Moralmente é obrigado, por quê? Porque a lei, ela envolve essa moralidade. A moralidade é o padrão moral de Deus para nós. Então, sem dúvida nenhuma, eu concordo que ele é sim obrigatório à luz do que a vontade de Deus revela. Agora, de fato, o dízimo não vai definir se você vai para o céu ou para o inferno. Maravilha. Pastor Elias, 2 minutos para suas considerações finais. Aí é interessante, porque se o dízimo ele é obrigatório e quem não o pratica, ele está em pecado contra Deus, está em rebelião, a pessoa que vive em pecado e morre em pecado, ela vai para o céu ou para o inferno. Então ele acabou dando a carta para o inferno para quem não contribui com os dízimos, então vai para o inferno. Eu acredito, biblicamente falando, que o dízimo foi estabelecido por Deus e não na lei, no período da graça, que podemos dizer assim, que graça sempre foi graça. E nós temos a primeira passagem em Gênesis capítulo 14, versículo 18, depois com Jacó no capítulo 28, depois o dízimo ele é instituído no período da lei, depois por Davi, depois pelos profetas, e o Senhor Jesus Cristo, como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, assim como Melquisedeque recebeu os dízimos de Abraão, o Senhor Jesus continua recebendo os dízimos e as ofertas, e eu entendo ainda que Deus ele não quer que você seja obrigado a fazer nada. Porque se você está sendo obrigado, coagido a fazer alguma coisa, é sinal que você não nasceu de novo. É sinal que alguma coisa não está bem dentro de você. Porque se você nasceu de novo, se você está afinado com as Escrituras, se houve uma ação do Espírito Santo na sua vida, voluntariamente, alegremente, amorosamente, você vai devolver aquilo que é de Deus, sem ser compelido, sem ser coagido, sem ser forçado, sem ser obrigado. E ainda reforço, o texto do Antigo Testamento, que nós não temos esse parâmetro no Novo Testamento, quando a pessoa deixava de contribuir por uma necessidade, não por esperteza, não porque queria, por exemplo, no caso desse empresário, ele foi um egoísta, porque ele viu primeiro o crescimento da sua empresa do que a própria obra de Deus. Nesse caso ele está errado, mas se a pessoa teve uma extrema necessidade, isso nós temos amparo nas Escrituras. Ele não pôde contribuir, ele não está em pecado, só que no outro ano ou no outro mês, ele vai restituir aquilo que ele deixou de contribuir. Maravilha. Dado então a consideração final aí do pastor Elias. Pastor Elias, rapidamente, que se tiver contato contigo, como é que faz? 0 operadora 11 94626 3000. Você pode estar adquirindo os nossos livros Perguntas Difíceis de Responder, ou poderá ir para a nossa livraria na Rua Conde de Sarzedas, número 160, loja 27. Temos também o nosso canal no YouTube. PR Elias Soares Oficial. PR Elias Soares Oficial. Maravilha. Pastor Lucas, se quiser contato contigo. Nós estamos ali na Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa, Rua Doutor José Elias, 67, na região ali da Lapa. Você sobe a Lapa e você encontra a nossa igreja com destino ali a caminho do cemitério. Você pode também me encontrar no YouTube, Pastor Lucas Rezende, nas redes sociais também, Lucas Rezende, e será um prazer conhecê-lo, recebê-lo na nossa igreja ali, Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa. Maravilha. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Finais com Cláudio Apolinário. Tem que tirar foto disso. Bom, vamos lá. O tema de hoje é um tema bastante polêmico, uma vez que todos nós que estamos caminhando em comunidade, nós nos deparamos com esse assunto.
todos os meses. Algumas igrejas, de uma forma um pouco mais exacerbada, exigem a prestação de contas do membro. Alguns colocam até o envelope com o nome do crente, fazem a lista para saber quem deu ou não deu o dízimo. Algumas, inclusive no passado, não sei se hoje ainda fazem isso, mas no passado colocavam lá a lista dos dizimistas do mês. E quem não deu dízimo, tinha lá uma lista à parte que era dos não dizimistas. Ou seja, uma forma literal de constranger o crente. O crente fala, meu Deus, se eu não der, todo mundo vai dizer que eu sou um pecador, que eu estou em falta com Deus, que a janela dos céus vai fechar para mim. E aí o camarada se constrangia para dar. O nosso entendimento é o mesmo, no sentido de que o dízimo, ele não pode ser uma obrigação, ele tem que ser um ato de adoração. É um momento de eu adorar a Deus através daquilo que eu recebi. Mas o ponto-chave, como meu tempo é curto, o ponto-chave que eu quero pegar com vocês aqui, e veio aqui uma opinião do Everson, que eu creio que me ajuda a fechar a minha consideração. A paz do Senhor, se a minha renda ela não é suficiente para eu pagar as minhas dívidas e não consigo tirar o meu dízimo, eu estou em pecado? Bom, pecado é errar o alvo, vem lá de hamartia, é errar o alvo. E quando nós erramos o alvo, nós não agradamos o coração de Deus. E a igreja, ela precisa, para que ela seja suportada, o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Mas Deus, ele não burla o fisco. Deus não manda lá e fala assim, ó, anjo, vai lá e coloca dinheiro na conta da igreja do nada. Não existe. Tem que vir de alguém. Então Deus usa homens e mulheres para que a obra dele, para que a obra de Deus, ela cresça, para que a obra de Deus dê os seus frutos. Então é fundamental que nós entendamos isso. Se você caminha numa igreja e você não dá o dízimo, meu irmão, você está absolutamente errado. Você não dá sua oferta alçada, você está absolutamente equivocado. Porque no mínimo, por uma questão de decência, por uma questão de ética, você precisa abençoar o lugar que você está. Agora, quer uma dica? Não dá o dízimo? Quando você for na igreja, não senta na cadeira, senta no chão. Porque a cadeira teve um custo. Vai na igreja, não faz cocô na igreja. Vai fazer em casa, você vai usar papel higiênico, você vai lavar a mão, você vai usar o papelzinho toalha. Então, por uma questão de ética, por uma questão óbvia, você precisa abençoar o lugar que você congrega. Se você não está abençoando, já tem alguma coisa errada. Esquece até a parte bíblica, questão ética, questão moral. Agora, falando de Bíblia, falando de igreja, a igreja só cresce, a igreja só consegue fazer missões, fazer obra social, se ela tiver pessoas abençoando. Agora, qual que é o grande problema? Quando nós usamos, e aí, irmão Everson, não estou afirmando que é o seu caso, mas é importante nós pararmos e prestar atenção que as pessoas erram. Elas dão o dízimo quando sobra. Elas dão a oferta quando sobra. E aí vem um grande erro. Sabe qual é a conta correta que você deve fazer? Peraí, eu recebo R$1.000 por mês. Quanto seria 10%? E 10% é o mínimo. A Bíblia no Novo Testamento, o pastor Lucas deixou muito claro aqui, a igreja dava tudo que tinha. Então vai lá, ó, peraí, então se eu recebo 1.000 por mês, se esse é o meu líquido, eu já tiro 100. Eu vou me endividar em cima dos 900. O que as pessoas fazem? Eu ganho 1.000. Aí ela vai lá, compra geladeira, micro-ondas, ela faz as suas dívidas. Depois fala, não sobrou, não deu. Tá tudo errado. Nós estamos invertendo os valores. Então nós precisamos entender que dar o dízimo, ofertar, é um ato de adoração. Isso é um incentivo à comunidade que Deus me colocou à frente. Quando a gente vai fazer oferta, eu falo, pessoal, eu não tiro oferta, porque tirar para mim é arrancar. Pastor Elias, segura aqui para mim. Segura o seu óculos. Segura o óculos aqui. Eu vou tirar o óculos. Tirar é tirar da sua mão. Verdade. Nós não temos que tirar o dízimo. Nós temos que ministrar o dízimo, ministrar a oferta, incentivar os membros a irem à frente para levar o seu envelope como um ato de adoração. Senhor, eu estou te adorando, porque o Senhor já me deu tanto, e eu estou tendo a oportunidade de devolver parte do que o Senhor me deu. Então, querido, tome muito cuidado, porque quando você começa a discutir se devo ou se não devo dar, cuidado, porque talvez você já esteja sendo avarento. Sem você perceber, você já está sendo avarento. Então, se você não está bem, se você tem dúvida se o teu pastor investe bem o dinheiro da sua igreja, então vá para outra igreja, já está errado. Não fique ali, porque você está em dúvida, tem alguma coisa errada. Vá para outro lugar, mas oferte na casa do Senhor, abençoe. Tem muitas igrejas hoje fechando a porta, tem muitas obras sociais fechando a porta, sabe por quê? Porque estão faltando homens e mulheres que sejam dignos e que honrem a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, até amanhã, às 11 horas da manhã. Bate acabou por hoje. De volta Gostei. às 11 da manhã. Muito bom. ZYD 900. Oh, Glória. Olha quem tá ali, olha. E olha. Rádio Musical São Paulo. Pode entrar, Cláudio. Pastor Cláudio, ele Entre. E aí, Barão? Tudo certinho? Deus na sua vida, hein? E aí, doutor? Como é que tá? Quanto tempo? Satisfação. Glória a Deus, amém. Satisfação é nossa. Deixa eu tirar daqui.